Da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Esta é a ZY1234, frequência modulada em 98,7 MHz. Do coração de Deus para o seu coração, Betel FM. Debates Betel. Debates Betel. Apresentação: Orsino Filho. Atenção, ouvinte. As opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. A partir de agora está no ar o nosso Debates Betel. Hoje é quinta-feira, dia 4 de setembro, o ano 2018. A partir de agora está no ar o nosso debate em 3 edições, ao vivo até às 14 horas, reprise às 17 horas, reprise à meia-noite. E para você que está ao vivo, você pode dar a sua opinião e concorrer a um rodízio de pizza na pizzaria Rota do Sabor. Olha, eu quero ver, vou botar vocês falando aqui, alguém conversando do lado, para ver se vocês conseguem. Você, é que a gente tá com saudade aqui um do outro, tem muito tempo que a gente não se vê. A última vez que eu vi Fala aí, Mariana. Tá parecendo meu professor, reclamando que a turma tá falando muito. Professor bom não reclama, né? Não, é porque eu tô aqui tentando, eu não uso texto, né? Tudo no improviso, né? Aí eu tô aqui... a gente tá arrebentando com você. Aí complica, né? Mas vamos lá. Hoje, né, os ouvintes que participarem da nossa pesquisa estão concorrendo a um rodízio para você, um acompanhante, na pizzaria Rota do Sabor. A Rota do Sabor que fica na estrada do Rio Grande, na Taquara. Estrada do Rio Grande. O telefone, estrada do Rio Grande 186. O telefone é o 2445-1068. Proprietário é o Diego, que é o gerente da churrascaria Laço de Ouro. Quero aproveitar e mandar um abraço para ele. Comigo à mesa, para nós, aliás, antes, né? Para você responder a pergunta: o Brasil é o país com o maior número de pessoas que já acreditaram em fake news. Você acha que as fake news podem atrapalhar o resultado das eleições? Sim ou não? Dê a sua opinião e concorra a esse rodízio para você, um acompanhante, na churrascaria, na pizzaria Rota do Sabor. Comigo à mesa para mais um debate, a psicóloga Samei Silva Santos, o pastor Ricardo Pinudo, o pastor Flávio França e o professor de História Jonathan Dias. Vou começar ouvindo boa tarde aqui da nossa querida psicóloga Samei Silva. Tudo bem? Seja bem-vinda. Prazer tê-la aqui. Obrigada. Tá ligado o microfone dela, Azeitona? Tá? Prazer. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Pinudo? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma quinta-feira, né? Nós estamos aí e na semana decisiva eleitoral, né, de tantas as vezes que a gente já participou aqui. Teve um candidato lá em São Paulo que tomou um tiro ontem lá, né? Militar, né? Com certeza. A política no Brasil tá... mas ele tava de colete. A Joyce Hasselman também está usando, porque ela também é ameaçada. Ela também está fazendo campanha de colete, né? Ela já foi ameaçada antes mesmo de ser candidata pelo PT. Inclusive teve que esconder o marido, a filha, que o marido dela é neurocirurgião, né? O que virou a política no Brasil, hein? A política comandada pela esquerda dá nisso. E na verdade o Bolsonaro já estava usando, né? Eu não sei porque naquele dia ou dos dias próximos ele tirou o colete. Mas ele estava um casacão. Vai meter uma teoria, não? Vai meter uma teoria porque o Bolsonaro estava sem colete, não? Não. A teoria já está introduzida. Hoje você pode ficar à vontade, Azeitona, que ele está aqui, tá? De 30 em 30 segundos você solta uma dessa. Tudo bem, Flávio? Boa tarde. Olha, tudo bem. Eu gostaria de saudar especialmente a nossa psicóloga Samei, que eu estou conhecendo aqui. Você está sentada na cadeira mais baixa, mas isso não é questão de importância, não. Viu? Tudo bem, não sou feminista, não vou ter crise com isso, relaxa. Bom. E o nosso historiador, eu adoro historiadores. Eu não gravei ainda teu nome, vai falar já. Jonathan. Ele tem cara de historiador, né? Tem. Tá vendo? Legal. Que bom. E eu tenho cara de quê?
Não responda. Que situação, né, Flávio? Não responda por causa da Lei Maria da Penha. Aliás, eu tô com isso na cabeça que eu estava atendendo um sujeito agora com a Lei Maria da Penha, né? Briga entre mulher, puxou a faca pra ele pra segurar, bateu nela, mas ele entrou pelo cano, né? Então, quer dizer, aí eu tive que trocar de roupa correndo pra vir pra cá, uma coisa horrível. Mas enfim, não precisa responder o que eu tenho, cara. Tirou o uniforme de advogado, né, Flávio? Tirei a fantasia. Tirou a fantasia. Tudo bem, Jonathan? Prazer, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui, né, receber esse convite, estar aqui com vocês na Rádio Betel. Enfim, eu sou professor de História, né, e estar aqui para partilhar com vocês sobre esse tema tão importante, tão interessante, vai ser um maior prazer enorme. Espero poder contribuir de uma maneira com certeza eficaz. Vai contribuir, sim. Bom, nós temos uma sonora. Quem é o repórter, Mariana, da sonora? Eu vou dar uma checada aqui, acho que é a Alexandra Fiore. É a Alexandra Fiore. Eu acho, deixa eu lá. Então, vamos ouvir a matéria e depois eu quero ouvir aqui a opinião dos nossos debatedores a respeito do tema. Pode soltar, Azeitona. As eleições se aproximam e as fake news ganham cada vez mais espaço nas redes sociais. Mas quem compartilha notícia falsa pode ser punido? A diretora da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e especialista em fake news, Tânia Prado, explica que dependendo do teor, o compartilhamento pode configurar crime e a pessoa ser responsabilizada. Desde que no seu conteúdo ali haja alguma coisa ofensiva à honra de um candidato ou até mesmo de um partido político, podem responder por calúnia, injúria ou difamação, com a pena de até 2 anos. Então, quem for compartilhar tem que se lembrar disso, que depois pode ter que pagar até mesmo uma indenização para a pessoa que está sendo ali ofendida com aquelas mensagens. A delegada lembra que a disseminação de notícias falsas pode influenciar a decisão de voto do eleitor e atrapalhar o processo eleitoral. Tânia Prado destaca a importância de sempre checar a veracidade da informação e não compartilhar nada se não tiver certeza. Sempre que alguma notícia estranha, suspeita, que chame muito a atenção, for recebida, é importante que a pessoa confirme se aquela informação é verdadeira, coloque no Google ou até mesmo naqueles sites que fazem a checagem de notícias, né, de boatos. E sempre desconfiar também quando a mensagem tem aquela chamada compartilhe para o máximo de pessoas possível, urgente, isso é muito grave, a imprensa não está falando disso, pode desconfiar. A delegada afirma que para essas eleições o Tribunal Superior Eleitoral tem o poder de tirar os conteúdos mentirosos da internet a pedido dos candidatos ou partidos. Já para a parte criminal, a Polícia Federal cuida das informações sobre apurações de todo o país, inclusive as que envolvem produção e disseminação de notícias falsas. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. Obrigado, Ana Paula. Na verdade, eu falei que era a Alexandra, mas é a Ana Paula. Bom, ontem, Flávio, eu estava numa agência de banco na Barra, aí tinha um velhinho lá, um médico aposentado, assustado com o debate. Ele falou, rapaz, esses políticos perderam a vergonha. O cara fala na cara do outro, você é ladrão, você é mentiroso. Aí eu estou ouvindo a matéria das fake news, né? Não precisa nem de fake news, né? Os próprios políticos estão fazendo isso, né? Não precisa de... arrebentando com a honra alheia, né? Mas nesse caso, Orsino, pelo menos você já está vendo ali algo direto. Porque, a meu ver, tem coisa que é pior do que a fake news, que é aquilo que a mídia faz direto na própria manipulação da matéria. Você vê, por exemplo, essa história do que Bolsonaro agrediu a ex-mulher, né? Me lembrando aqui da história da Lei Maria da Penha, que não tinha naquela época. Quem é que começou com isso? Foi a chamada Foice de São Paulo, né? Que é o nome verdadeiro da Folha de São Paulo. O que a Folha de São Paulo fez? Fez uma matéria que ela coloca título. Foi mais ou menos assim o título. Bolsonaro agride a ex-mulher. Aí ela traz a matéria com 21 estrofes, tá? Lembrando que cada estrofe tem em média 5 linhas. Sem falar que violaram o sigilo do processo. Sem falar nisso, porque processo de vara de família é segredo de justiça. Então alguém entregou. 21 estrofes. Aí na primeira estrofe fala do
do ex-marido da mulher que não é o Bolsonaro, o marido que era norueguês, aí vem o cônsul e não sei o quê. Lá na 20ª estrofe, a ex-mulher do Bolsonaro desmente tudo. Não, eu nunca apanhei, nunca aconteceu nada. Mas a manchete estava... A manchete é que ele agrediu a mulher, aí você traz 20 estrofes, ou seja, 20 vezes 5 linhas, mais ou menos, aliás, 19, porque na 20ª estrofe é que era a tal vítima, a suposta vítima, desmentindo todo o fato. Ora, quem é que lê 20 estrofes de uma matéria para descobrir a verdade? Então, aí você traz nas 19 primeiro a opinião de um, a impressão de outro, o que fulano disse, o que Beltrano rebateu, e lá na 20ª estrofe você vai trazer a suposta ofendida para dizer assim, não aconteceu nada disso, isso não é verdade. Nós tivemos, sim, como qualquer casal que se separa, algumas rusgas, mas não houve agressão nenhuma. Ora, então, isso para mim é pior do que fake news. Porque é a manipulação do fato. Veja bem, a gente pode dizer que a Folha de São Paulo deixou de trazer a versão da vítima. Não, ela não deixou de trazer, mas jogou isso na 20ª estrofe, quando deveria ter sido a primeira. Você chama a matéria... Ah, Bolsonaro bateu, agora vem a mulher, ou a segunda estrofe. Não, mas lá embaixo ninguém lê tudo. A pessoa lê o título, lê o começo da matéria. Ninguém vai ter tempo para ficar lendo 20 estrofes para descobrir o que aconteceu verdadeiramente. Então é isso que eu digo, a mídia faz isso o tempo todo. Não precisa mentir, basta você contar o fato da maneira que te interessa. Você pode dizer absolutamente a verdade. Eles colocaram lá a íntegra do que a mulher do Bolsonaro falou, que depois, como isso não foi suficiente, ela foi para a internet e gravou um vídeo. Gravou um vídeo dizendo que nada daquilo tinha acontecido, mas o estrago já está feito. Porque quem leu o título e começou a ler a matéria, ficou com a convicção que ele um dia... ele agrediu a mulher, quando a própria mulher diz que isso nunca aconteceu. Teve a outra do Jornal Globo também, né? No lance do imóvel que ele não declarou, que na verdade ele tinha vendido o imóvel um ano antes, enfim. Exato, é interessante que fica se buscando, né, pelo em ovo. Você fica tentando achar uma coisa, porque olha só, isso é a típica tática da esquerda. A Lênin dizia assim, acuse-os daquilo que você mesmo é. Então, quando você não pode rebater o argumento da pessoa, você desconstrói a pessoa. Não é? Por exemplo, o Bolsonaro fala de um sistema militar para as escolas públicas. Né? Não é militarizar a escola, nem transformar em escola militar, porque já existe. Mas é um modelo de administração. Ora, nós temos meia dúzia de escolas no Brasil que trocaram o modelo comum para esse modelo militarizado. Qual foi o resultado? Excelente. Excelente, em todas 6. Bom, mas nós temos 50 mil escolas no Brasil. Pode ser que não dê certo nas outras 49.944. Pode ser que não dê certo, mas em 6 deu. Isso nos aponta que o resultado pode ser bom. Como a esquerda não consegue dizer assim, olha, esse modelo não dá certo, porque onde ele foi implantado está dando certo, aí você parte para a desconstrução da pessoa. Ah, mas ele é machista, mas ele é homofóbico, mas ele um dia olhou de cara feia para um negro, aí que não... Entendeu? Então você vai partir para alguma coisa para desconstruir a pessoa e não as ideias dela, porque as ideias você não consegue atacar. Isso é típico da esquerda. Eu vou abrir pro Pinuto, porque o Pinuto vai ter que sair daqui a pouco. Vai, Pinuto, uma hora você tem que ir. Não vai pra Rússia não, né? Puxa o carro. Vê se tu sossega aqui um pouquinho, que você já passeou muito. Fica por aqui com a gente. Pinudo, por que você acha que prospera tanto a fake news? Por que o brasileiro está classificado entre... Em primeiro lugar, né? Tá em primeiro lugar. 62%. Eu vi Por que você acha que tá acontecendo? E tá empatado com a Arábia Saudita, né? Em segundo lugar também, 62%. Eu queria saber como é que eles pesquisam na Arábia Saudita, que é um lugar super fechado, difícil de ter informações. Como é que eles conseguiram chegar a isso? Eu queria saber. Mas sabe como é que eu vejo isso aí? Ignorância. A ignorância no amplo sentido da palavra. Porque, né, você vê o empate com a Arábia Saudita. Que é um país fechado, que não tem tanta abertura da internet, como inclusive na Rússia também não tem, é bem mais limitado. Os países aí que sofrem, né, essa janela, né, essa prisão
Então, o que eu vejo isso aí, Alcino, é o seguinte. Primeiro, eu tiro pelas minhas experiências quando eu recebo algumas mensagens. Hoje eu recebi mais uma. E aí falei, uma pessoa da minha família, falei, isso aí é mentira, já foi desmentido. Que é o tal do negócio de que, o texto parece que diz que eu fiz um treinamento e sempre não há ninguém que se identifique, só que eu fiz um treinamento e você tem que tomar cuidado, porque você tem que votar em todos os candidatos da cédula, você não pode deixar nenhum em branco, senão o seu voto é anulado. Armando isso lá no nosso grupo, não foi? Mas isso é fake, foi o Armando. Isso é fake. Se você botar, se você votar só no senador, vai valer o voto só do senador. Se você votar só no presidente, que é por aí fora. Então, o meu quase que eu falei... O meu parente. Meu parente. Não, meu candidato é Bolsonaro, todo mundo sabe, eu já falei isso já abertamente. Inclusive, já falei 17 vezes que meu voto é secreto. Mas eu falei com esse meu parente, né? E eu falei pra ele, é mentira, isso aí já foi desmentido e tal. Então, assim, acontece muito. No outro dia, num grupo, até tive um desgaste com o irmão no outro grupo que a gente participa de atletas. O cara botou um negócio de umas fotos lá que saiu um tempão de criança decapitada, cortada. Aí disse que tinha um montão de bruxos se reunindo agora, fazendo oração pra acabar com os pastores. Cara, esse papo eu ouço disso há 200 anos atrás, quando eu tinha 2 anos. A foto era em preto e branco, né? A foto era em preto e branco, né? Assim, tão antiga que era. Não, a foto até é colorida, mas foi um problema que aconteceu. Realmente aconteceu, foi em Itajaí, me parece, interior do Rio Grande do Sul. Tem uns 20 anos isso. A Polícia Federal foi lá e tal. Aí ele falou assim, a minha cunhada, uma irmã, não sei o que me disse. Eu falei, é sua irmã? Não, é de um conhecido meu. E você conhece, que você vai puxando nada. Então, e o cara ficou aborrecido, só tô botando pra orar. Eu falei, orar a gente tem que orar sempre. Mas a gente quando bota isso aí, sem causa, a gente causa... Quando a gente bota esse terror, a gente causa insegurança e pânico na população. E eu não posso contribuir com pânico, né? Toda causa sem verdade, ela vai gerar uma inverdade, vai gerar insegurança e pânico. Então, a gente, até para botar uma matéria que o objetivo é orar, a gente não precisa ter motivo para orar. A gente tem que orar toda hora. Mas quando eu boto um motivo desse, que é inverdade, aí ele juntou um montão de fotos de vários acontecidos, e na verdade esse fato, então, é irreal. E se é irreal, é mentiroso, ele não vai gerar verdade. Que Deus não vai trabalhar assim, ele vai gerar insegurança e pânico. E quem tem interesse nisso? Se não é Deus, então quem é que tem interesse nisso? E no plano físico, são as pessoas que querem causar insegurança, pânico na sociedade. E eu não posso patrocinar com isso. Então acontece geralmente isso, assim, a maioria das vezes, as pessoas não procuram saber quem mandou isso. E aí, às vezes, isso causa problemas, como já aconteceu em outras empresas. Não, vamos abandonar essa empresa, vamos boicotar essa empresa. E esquece que tem gente simples, humildes e pessoas que estão lá com a sua sinceridade trabalhando e que dependem desse emprego. Então, é um negócio absurdo. Eu acho que o pessoal acredita pela falta de informação, pela fragilidade e por essa questão que a internet dá, que é um problema crônico, é de ser ouvido. As pessoas não têm o poder de voz, muitas delas não é ouvido por ninguém, só quem os ouve é a internet. Então o cara termina jogando um montão de coisa na internet com aquela coisa de ser ouvido e curtido. E alguns brigam quando você não curte, você não comenta, você não fala, a pessoa te manda, você não falou nada do que eu postei. Cria tumulto. É a carência de ser ouvido. Samei, essa prosperidade, porque geralmente a fake news ela sempre vem com essa pegada, a imprensa não vai falar isso, né? A Globo não quer que isso seja divulgado, aí as pessoas começam e tem muito também no grupo de família, né? Família, geralmente os áudios vêm com essa família, aí entorna. E aí começa todo mundo a compartilhar e às vezes não sabe nem de onde está vindo aquilo, né? A questão de falta de conhecimento, você vê, você está numa escola, o professor te instiga a conhecer dizendo o seguinte, tudo que você aprendeu não era verdade, agora eu vou te ensinar a verdade. Só que aí ele não te ensinou a verdade, mas você fica achando que você é o cara que é esperto, que agora você está conhecendo a verdade. E aí você fica como? Curioso e quer dizer para todo mundo o quê? Eu sou o conhecedor da verdade. Então, uma das coisas mais preocupantes na fake news, na minha opinião, é que ela não vem
vestida de completa mentira. Ela vem travestida de uma meia-verdade. E isso é muito pior do que uma mentira, porque você olha para aquilo e pensa, não, mas aquele pedacinho ali faz sentido, eu tinha um conhecimento sobre aquilo ali. Então é possível que, como ele falou, falta de conhecimento, como eu não li até o 20º parágrafo, como eu não estudei mais, se aquele pedacinho é verdade, todo o resto é. Ontem mesmo eu vi uma foto de um cara que estava com uma camisa do Bolsonaro e o amigo também. E o cara acho que é candidato a vereador. A deputado. E aí o cara tava com uma foto de um... como chama esses negócios que identificam a rua? De um desses identificadores de rua. Marielle alguma coisa. E aí tava ele rasgado. Ele segurando de um lado e o outro do outro. Aí uma placa, isso, obrigada. E aí você via todo mundo compartilhando, dizendo que os caras estão depredando a cidade, rasgando a placa, isso é um absurdo, esses bolsominions, etc. O que os caras estavam fazendo? Tinham pego e colocado uma placa em cima de uma placa. Então, você estava corrompendo o local. E aí os caras tiraram e falaram, não, isso é um absurdo, ok que vocês queiram protestar a favor da Marielle. Agora, vocês não podem colocar, né? Aí você está prejudicando o local. Eles tiraram e falaram, a gente não vai permitir isso. Só que divulgaram outra informação. Então, assim, era uma verdade que eles tiraram? Era uma verdade que eles quebraram? Era uma verdade que eles estavam ali destruindo alguma coisa real da cidade? Não, era uma mentira. Só que a galera pega, viu a foto, viu o negocinho cortado, tirou as conclusões e diz, eu sou esperto, eu que tenho conhecimento. Eu é que sei qual é a verdade. Pois é. Ô, Jonathan, você como professor de história, vamos lá. Como é que você lida com esse momento? Porque isso que a Samei falou é real, né? As pessoas se acham o cara hoje, todo mundo é tudo. Todo mundo é psicólogo, todo mundo é professor, todo mundo é advogado, todo mundo é especialista em política. Especialista, né? Técnico de futebol. Não, eu escolhi as duas áreas que todo mundo entende, que é teologia e futebol. Todo mundo entende. Todo mundo tem alguma coisa para dizer, né? Sabe. Como é que você lida com esse momento? Porque nós sabemos que a sociedade mundial está passando por um processo de transformação numa velocidade, o impacto das mídias sociais no comportamento é algo que nenhum especialista arrisca dizer o que vai acontecer com a humanidade nos próximos anos. Como é que você lida com isso como professor? Bom, acontece que a informação hoje, principalmente eu vejo muito com os meus alunos, a informação é muito rápida, né? Ela vem em grande quantidade e a fake news ela vai ajudar a, digamos assim, a desinformar as crianças, né, os alunos. E como a Samei falou, a gente vai criar uma classe de especialistas, né, em tudo. Por exemplo, hoje no Brasil, se você perguntar para qualquer pessoa na esquina o que você pensa sobre as viagens da NASA ao espaço, a pessoa vai ter uma opinião sobre aquilo. Se você perguntar sobre o que você acha sobre o presunto, a composição... Não pergunta não, hein? Então as pessoas vão ter. Não, estou historiador aqui, com certeza. O Penudo é da teoria que a Terra é plana e que o homem não foi na Lua. Não, concordo que a Terra é redonda, mas que o homem foi na Lua, aí ele já tem dúvida. Não sou eu não. Olha só, vai ter uma... Eu só acredito em 200 mil cientistas que postam na internet. Questiona isso. A NASA está programando uma nova viagem à Lua. Tu se candidata a astronauta, rapaz. A Rússia vai ver em logo. O homem foi à Lua e não voltou mais e a Rússia está se preparando daqui a 10, 20 anos, 10 anos para ir. O negócio é tão fácil que... Mas vamos lá, conclua, João. Então a gente vai acabar tendo especialistas de tudo e opiniões de tudo. Você não ouve, é muito difícil, é raro você ouvir uma pessoa falar hoje assim, não, eu desconheço isso aí, esse assunto eu não domino, não, eu não tenho opinião sobre isso porque eu não conheço. Então a gente vai ter uma série de pessoas, primeiro, né, sem nenhum tipo de humildade para assumir que estão erradas ou que não conhecem, e eu gosto muito de usar o termo, o achismo. Hoje todo mundo é achista, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, e a gente vai criando uma sociedade de, permitam o termo, de idiotas. Né? Qualquer conhecimento superficial é tratado como se fosse um conhecimento extremamente profundo. Verdade. Então, eu sou alguém que é mestre para falar sobre
Qualquer coisa, porque eu sei meia dúzia de palavras sobre aquele assunto. Eu vou aproveitar aqui o momento e vou abrir aspas aqui para o professor Olavo de Carvalho. Ele vai falar o seguinte. Pelo jeito que está escrito, eu vi você passar o índice. Na forma que está os capítulos, me lembrou o meu imbecil coletivo. Opa! Então, a forma como está no índice, a diagramação do texto, eu falei assim, eu estou conhecendo isso, mas a capa, assim, vê aqui... Não, e tem uma similaridade, que o teu era o imbecil, esse é o idiota, entendeu? É o mínimo que você precisa saber. Esse é o mínimo? Esse é o mínimo, é o mínimo, é o meu. Por isso que eu tô pensando até o mínimo também. Aliás, é a minha... Se você botar aí no meu WhatsApp, eu estou segurando o mínimo. Na foto eu tô com o mínimo na... Então é uma foto de peso, né? É uma foto de peso, né? Você chega já chegando, né? O Olavo de Carvalho ali, pô. Eu não me lembrei dessa orelha aqui escrita há tempos, aqui na orelha há tempos, mas eu tivesse visto aqui eu não vi. E ele vai... Abra aspas pro Olavo. Em grego, idios quer dizer o mesmo. Idiotes, de onde veio o nosso termo idiota. É o sujeito que nada enxerga além dele mesmo, que julga tudo pela sua própria pequenez. Então, assim, por exemplo, vou até citar um exemplo que aconteceu comigo e um grande amigo meu sobre o que concerne a obra do Olavo de Carvalho, em relação a isso, dessa desinformação, desse achismo. Eu conversando com ele, ele falou, cara, olha, eu detesto o Olavo de Carvalho, né, conservador, etc e tal, não sei o que, começou a falar. Aí eu, mas vem cá, você já leu alguma coisa dele? Ele, não li não, mas eu detesto ele. Eu falei, como assim? Como é que você detesta uma coisa que você não conhece? Se você lê um artigo, pelo menos, e fala, não, aquele artigo da página tal, do mínimo, ou do imbecil coletivo, Jardim das Aflições, beleza, eu não concordo com isso. Então não tem debate. Não tem debate hoje no Brasil porque não tem conhecimento. Sim. Né? Então você vê, as fake news, elas vão surgir no Brasil com tanta força de 2010 para cá, porque é uma forma de você, como você havia falado, você vai denegrir a imagem da outra pessoa porque você não consegue argumentar. Sim, isso aqui, até aqui acontece, né? Usando o próprio Olavo, ele diz assim, é o argumentum ad ignorantium. Ou seja, o brasileiro ele tem o argumento da ignorância. Exemplo, há anos aqui eu falava no Foro de São Paulo. E tinha gente que aqui mesmo não acreditava. Por quê? Porque o brasileiro ele julga tudo a partir de si mesmo. Foro de São Paulo... Eu nunca ouvi falar nisso. Então não existe. Se eu nunca ouvi falar, é porque não existe. Quer dizer, é o argumento da ignorância. Ou seja, ele olha para o próprio umbigo e olhando para o próprio umbigo, ele quer entender o universo. Né? Então, aquilo que está fora do umbigo dele é coisa inexistente. É o argumento ad ignorância que o Olavo fala. Né? Porque isso é típico. Inclusive, aqui, essa coisa... O Cino sabe que a gente fazia umas palestras, então é assim, vai e bota alguém para participar. Aí você fala, olha, 2 e 2 é igual a 4. Não concordo. Mas por que você não concorda? Não concordo porque eu não concordo. Quer dizer, é uma discordância sem nenhum fundamento. É uma discordância pelo simples fato que ele não gosta da tua ideia. É igual esse teu amigo aí. Ele não gosta do Olavo de Carvalho. Mas ele não consegue desmontar o que o outro diz. Se você der uma cordinha para ele, ele vai dizer assim, mas é porque o Olavo de Carvalho, um dia ele fez isso, um dia ele fez aquilo, tem uma filha que fala mal dele. Quer dizer, ele vai partir para a pessoa e não para aquilo que a pessoa fala. Porque naquilo que a pessoa fala, ele não consegue desmontar. Então ele vai tentar arrumar um argumento de desconstrução da própria pessoa. Esse é o típico de argumento do brasileiro. Quando você... caindo aqui para o lado... Do nosso presidente aqui do Clube de Regatas do Flamengo, né? Então, aí o cara vai dizer assim, mas o jogador fulano joga muito bem. Mas eu soube que uma vez ele foi preso. Ora, o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Então você parte para desconstruir a pessoa, porque você não consegue desmontar os argumentos da pessoa. Isso é muito comum. E ainda acho mais que a pessoa não conhece aquilo que ela acredita e não conhece aquilo que o outro acredita. Isso. Mas aí, como você falou, por uma questão de afinidade, por uma questão de eu achei que isso não era legal, eu não gostei. Então você simplesmente bate no outro, que é o que a gente tem discutido muito hoje em dia. Mas você sabe qual é a linha que você segue? Eu não gosto de Bolsonaro. Porque falaram XYZ dele. Tá, mas você já ouviu, sentou para entender? Não. Mas o que você acredita? Eu sigo tal... Mas você já estudou
o embasamento disso? Sabe de onde vem? Sabe de onde vem o socialismo? Sabe de onde vem o comunismo? Não, também não estudou. Mas está aí discutindo na internet, batendo pau, dizendo eu sou um conhecedor, porque no fim das contas o conhecimento é superficial. Um amiguinho disse, o coleguinha disse. E brasileiro vota com emoção. Ele vota na pessoa, porque ele gosta da pessoa. E assim, aqui eu quero fazer o meia-culpa, porque assim, eu votei um dia no Sérgio Cabral, sabe por quê? Isso lá em 2000, quando ele se candidatou ao Senado. Porque ele pra ficar legal, a gente quer o melhor Sérgio Cabral. Ele passou numa carreata na rua, eu estava na calçada, ele olhou para mim com um olhar tão amoroso, estendeu as mãos, como quem diz assim, vota em mim, por favor. Eu me apaixonei naquele olhar, pronto, passei a votar nele, entendeu? A gente é assim, não, a pessoa errada, mas eu tô confessando aqui. Vamos abraçar o amigo. Deixa eu só dar mais uma contribuição que eu vou ter que ir. Tem um velório aí que não tem como deixar de ir. Mas eu também não esquenta a cabeça não, porque eu também votei no Lula e depois a Dilma foi eleita só com o meu voto. E depois eu não descobri mais ninguém. Ninguém votou na Dilma. Ninguém votou. Só eu que assumia que votei na Dilma. Então, que eu até parti da opinião que para eu mudar e quebrar uma continuidade, eu tenho que ver vários indícios de que isso merece ser feito, principalmente no político. O pessoal mas tu precisou de indício pra caramba. Não, mas na última não. Tá melhor. Bom. Na primeira, né, dela. Sim, na sim, primeira. Perfeito. Na primeira, do Lula pra Dilma, no caso, na época eu via que dava ainda. Mas depois, até porque a coisinha do Golô mesmo no segundo. Olha, mas lá na primeira, já tinha indício, porque na campanha venderam que ela era doutora em economia. E ela é analfabeta, não se sabe nem como ela tem um diploma de bacharel. Aí voltar, exato, ela voltava pra comprar, não dá? Ali já tava fake news, pronto. Deixa eu só falar um fake news aqui, que um desses que rolou, e aí eu vou até, por favor, aí o meu candidato, mas eu vi o Dornelles hoje falando, ver como é que também a doutora... Samei. Olha, eu sou doutora agora, gostei. Acabei de receber meu doutorado. Só não é igual a Dilma, mas é doutora. É isso aí. A voz dela é animal, hein? Tu já ouviu ela cantando? Ela que canta no disco do Delmo. É mesmo? Não, canta com Del, então canta com Del, então peraí. Eu só não vou tirar o chapéu porque eu não tenho chapéu. Tá sério, né? Tiraria o chapéu pra você, porque cantar com Del não é fraco, não. Tem uma voz maravilhosa a voz dela cantando. Mas olha só, eu vi a propaganda do Meirelles agora de manhã. Meirelles? Ninguém tá chamando o Meirelles, não, né? Dornelles. Agora de manhã, e ele falando, ele pegou, que saiu esses dias aí, a questão de que todos os candidatos, ou quase todos, né? Ele fala todos, estavam no último governo há 4 anos atrás, né? O Ciro, a Dilma, a Marina, todo mundo tava lá, o Haddad, cada um com um negocinho lá. E ele cita que todos estavam. Então isso é uma meia verdade. Pra quem não tá, dúvida. E realmente o que você pega ali, todos estão, menos o Bolsonaro. Perfeito. Mas ele não diz isso, ele fala que todos estavam. Você pode pegar aí, ó, todos os meus adversários estavam. E o cara que pega lá, vê os 4, ele já vai jogar o Bolsonaro. Não, mas aí não é o Dornelles, é o Meirelles. O Meirelles, sim. E aí ele diz isso, vem falando. Então ali o perigo é esse, é uma meia verdade. Que a meia verdade é muito mais perigosa do que a própria mentira. Que a mentira você detecta, aparece o cara de chifre e tridente e já rejeita. Claro. Mas parece. A meia verdade entra como uma mensagem subliminar, né? Isso. Uma mulata embalada, tu já embala naquilo ali e o tridente e o chifre tá por trás da mulata embalada, ou da loura, ou da morena, ou da branca, ou do sorvete de chocolate, o que é que você queira aí. Então, o que acontece hoje, o que eu vejo assim, em linhas gerais, é exatamente a falta de informação, mais essa pulverização e a democratização, né, que no sentido pejorativo da democracia, né, que na verdade não é de governo do povo, mas é governo de demônio, a democracia no sentido de que todo mundo pode fazer o que quer e cai na libertinagem e termina sendo uma salada e na verdade a veracidade da notícia não existe. Está se perdendo aí. Então todo mundo é repórter, todo mundo escreve, todo mundo tira foto, bota vídeo e as notícias ela não tem fundo. Por causa disso tudo, a gente cai nesse fake news, ninguém investiga, a gente sai propagando e muitas vezes, causando terror, causando insegurança, causando terrorismo,
emocional ou psicológico. Então, para mim, eu vou ter que sair, eu quero contribuir, vou continuar ouvindo vocês aí e que com certeza a gente possa contribuir ainda muito mais aí. Beleza. Tá bom? Obrigado, Piloto. Valeu, gente. Tchau, foi um prazer. Querido. Bom, a gente vai seguir aqui sem o Piludo. Essa questão também, Flávio, estava falando o descrédito da imprensa também tem contribuído muito para essa questão da fake news, né? Porque nós, por exemplo, a imprensa brasileira forçou tanto algumas coisas. Vou dar um exemplo aqui da minha área, né? Quando o Sérgio Mota, ex-ministro das Comunicações, começou a abrir no Brasil a possibilidade da implantação das rádios comunitárias, os grandes grupos de comunicação começaram a contra-atacar, né, as rádios comunitárias e criaram uma campanha difamatória e falavam coisas absurdas, que rádio comunitária derrubava avião, que não sei o que, bererê, bababá. E o tempo depois as pessoas foram vendo que isso não tinha cabimento. Nunca caiu um avião por causa disso. Rádio comunitária, sabe? Imagina, gente. São milhares de voos todo dia, nunca caiu um avião. E por essas e outras, né, a imprensa brasileira, ela está caindo num descrédito tão grande que acaba abrindo espaço para esse tipo de fake news, né, Flávio? Abre, mas assim, Orsino, tem um outro lado da questão, que também a grande mídia, por muitas vezes, ela é o fiel da balança para nós acreditarmos numa notícia ou não. Por exemplo, eu sou assinante do Estado de São Paulo, que para mim ele é o melhor jornal do Brasil, ou pelo menos um dos 3 melhores. O outro para mim é a Gazeta do Povo, lá do Sul. Muito bom. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo montou lá um bunker para poder pegar fake news. E eles estão lá com tecnologia e tudo. Ontem eu estava vendo um vídeo do criminoso número 1 do país, que está preso lá em Curitiba, e fizeram uma montagem, né? E os caras passaram aquilo nas máquinas, viram que não tinha não sei quantos milésimos de segundo numa troca que eles fizeram na imagem, que ele acabava dizendo uma coisa que não tinha dito. Então, assim, quando a gente vê uma notícia, né? Por exemplo, eu chego agora aqui no WhatsApp, morreu fulano de tal. Aí o que eu faço? Corro para ver se essa notícia está sendo divulgada pelos grandes jornais. Por quê? Porque a grande mídia, ela vai ter o cuidado de checar aquela informação. Então, se eu vejo alguma coisa assim muito estranha, eu procuro ir lá no Estado de São Paulo, às vezes no Globo, em outros jornais, para ver se tem alguma coisa batendo. Eu vou pesquisar na internet, jogar lá no Dr. Google, para ver o que tem de matérias naquele assunto, antes de sair repassando. Que aí chega aqui uma notícia, morreu fulano, e eu já vou pegar e repassar para outro. Porque normalmente a notícia falsa, ela tem algumas características, ela vem sempre num tom muito chamativo, sensacionalista, né? Sensacionalista, com erros de português, né? E assim, repasse imediatamente, repasse para todos, né? E sempre coisa desse tipo. Então eu já desconfio, porque a própria matéria, ela vai te dando umas dicas de que provavelmente aquilo é fake, tá? Lembrando que, olha, essa questão de fake news não é nada novo. Nada novo. Lá nos anos 50, né? Aqui nós estamos na presença de um historiador. Na eleição para presidente tinha 2 candidatos majoritários, era o brigadeiro Eduardo Gomes e o Marechal Dutra. E aí um jornalista criou uma fake news, e não tinha internet naquela época, divulgou que Eduardo Gomes disse que ele não precisava de voto de marmiteiro. Perdeu a eleição para o Marechal Dutra. E ele nunca tinha dito aquilo. Meu avô serviu com Eduardo Gomes na Revolução de 32. Então, aquilo não era verdade. Naquela época também ele não era brigadeiro, ele era major. Mas, então não era verdade. Né? Você vai ver como é que essa coisa é antiga. Só que naquela ocasião, a coisa se disseminou boca a boca. Né? Você vê o poder do boca a boca, principalmente da notícia negativa, que quando foram já ver que não era e tal, já tinha perdido a eleição. Mas tem algumas coisas na própria notícia,
E aqui, de certa forma, eu vou respondendo a pergunta do dia, né? Ou parte da pergunta, por que o Brasil é campeão em fake news? Eu acho que tem 2 motivos. O Pinudo mencionou, que é a questão da ignorância, e ignorância que não é xingamento, é ignorância no sentido de ignorar mesmo. Desconhecimento. Mas eu acho que tem muito da baixa intelectualidade do brasileiro. Porque, primeiro, o brasileiro, ele está, em termos de QI, abaixo da média mundial. Então, assim, geneticamente o nosso QI já é baixo. Isso não é opinião minha, isso é estudo. Dados, né? 80% dos nossos formados nas universidades são analfabetos funcionais. Analfabeto funcional. E outra coisa, e esse QI que já era baixo em relação à média mundial, ele nos últimos 30 anos tem caído mais ainda. Isso se reflete na cultura, você vê na ascensão do funk e tantas outras coisas que só promove para que os teus neurônios venham apodrecer mais rápido. Somado a isso, aí, a dama do negócio. Somado a isso, então você tem um problema de baixa intelectualidade genética associado com uma educação péssima. Né? Então a gente não tem capacidade de perceber certas coisas. Por exemplo, tem alguns WhatsApps rodando por aí de supostas declarações do juiz Moro, tá? Quando você olha o texto até é coerente. Aí todo mundo que me manda diz assim, eu boto, ele não escreveu isso. Por quê? Aí entra a questão da ignorância, porque como você não acompanha os fatos do dia a dia e não tem uma visão mais ampla da coisa, você acredita que foi Sérgio Moro que escreveu, embora o texto esteja certo. Mas por que não foi Sérgio Moro? Ele não pode pegar a caneta e escrever? Pode, mas ele não faria isso. Por quê? Porque é tudo o que a oposição quer. Ele não vai se manifestar publicamente, falando de eleições, que você tem que escolher um candidato assim, dizerem assado. Que ele é partidário, né? É claro, porque o PT, que já tentou por diversas vezes arguir a suspeição do Moro, vai dizer assim, tá vendo como é que ele está tentando, como é que ele é político, como que as decisões dele não são decisões puramente jurídicas, são decisões com motivação política. Então é óbvio que o Sérgio Moro, ele não vai se manifestar via o WhatsApp. Mas assim, e aí entra a questão do lado da baixa intelectualidade e do outro da falta de informação, que é a ignorância que Pinudo se referiu. Como você ignora esses fatos a respeito do Sérgio Moro, porque a tua visão não é uma visão mais ampla, você vai entender que aquele texto, porque o texto está todo corretinho, só que não foi ele que escreveu. Agora eu vou colocar uma pitada de maldade do que você está falando aí. Você perversa agora. Eu ainda acho que tem um terceiro ponto, que é o seguinte: o impulsionamento ideológico da galera do mal. Eu não estou dizendo que a galera do mal é quem pensa de outra forma, não, mas estou dizendo que muitas vezes as pessoas, impulsionadas por aquilo que elas acreditam, vão de má fé, literalmente, trazendo coisas que de alguma forma possam corroborar aquilo que elas acreditam. Então, assim, eu tenho visto grande parte dos fake news são, cara, isso aqui embasa o meu posicionamento. Eu não quero saber se é verdade, se é mentira, se não é. Eu vou desenvolver tal coisa porque isso aqui corrobora com o que eu estou dizendo. Isso aqui vai, de alguma forma, salientar e me dar respaldo para falar aquilo que eu acredito, o que é péssimo. E que eu acho que faz com que a fake news se torne cada vez mais fake e as pessoas se tornem cada vez mais desacreditadas das informações que chegam até elas. Né? E desacreditadas num ponto, e ao mesmo tempo ela trouxe alguma informação que corrobora com aquilo que eu estava querendo dizer e eu não tinha como dizer, não tinha argumento. O camarada bota um negócio totalmente falso, você sabe que é falso, mas concorda com a tua opinião política, e no caso aqui política. Aí o que é que você faz? Você coloca aquilo para frente, né? Eu acho isso aí péssimo. Tá péssimo você fazer esse tipo de coisa, porque se você tem uma determinada posição, então que você arrume argumentos verdadeiros para desenvolver aquilo. Sim, eu acho que a pessoa nem, às vezes, não é nem que ela sabe abertamente que é falso. Às vezes é assim, cara, eu nem vou pesquisar. Soa tão bem para os ouvidos, né? Que soa tão bem para mim, corrobora tão bem aquilo que eu quero dizer, me corresponde que, vamos lá. Então, e sai compartilhando, né? Sai compartilhando. É uma metralhadora de... É o que eu digo, a fake news tem esse grande problema. A grande mídia tem um problema da manipulação, que aí é uma fake news de outra forma, porque a informação em si não é falsa,
mas ela é passada de uma forma que te induz a pensar aquilo que eles querem pensar, e aí você cai na questão da baixa intelectualidade do brasileiro, né? É como o Olavo sempre diz, o problema não é a Globo. O problema não são eles, o problema é a baixa intelectualidade, porque você não tem capacidade de perceber a manipulação. Como essa da Folha de São Paulo que eu falo, que só bota o testemunho da ex-mulher do Bolsonaro na 20ª estrofe. Então, quer dizer, você não percebe isso, que você está sendo manipulado, mesmo quando eles falam a verdade. Você quer ver uma coisa, Flávio? No nosso meio, então, no meio evangélico, como o nosso povo é manipulável. Né? Meu Deus. Assusta. Aí é demais. Assusta. É um negócio assim. Dá medo. Eu fico olhando assim, meu Deus, não é possível. Que as pessoas são tão... Mas é porque aquela coisa, tem o manipulador e tem os manipuláveis. Tem muita gente que gosta de ser manipulada também, Alcino. Tem muita gente que gosta... Você sabe disso que você é pastor. Tem muita ovelha que gostaria que você escrevesse uma cartilha. Você tipo tomasse assim, todas pode, as não decisões pode. por ele. Você tomasse as decisões. Porque se não der errado, a culpa é tua. Se der errado pra ele, a culpa é tua. Gente, faz... A pessoa se terapia tira a responsabilidade. É o que acontece. Você fala, querido, não, vamos lá, o problema é seu. Não me responsabilize. A pessoa vai lá pro seu consultório e chega lá e quer que você dê a fórmula do sucesso. Que você resolva. Você fala, não, que tô aqui para te ajudar a resolver você sozinho. Você vai apontar, tem esse caminho, você escolhe. Vambora, vamos entender quais são os caminhos, qual é o leque de possibilidades que você tem. Exatamente. E aí você desenvolve, mas ninguém quer desenvolver, não quer pesquisar. Porque isso dá trabalho, né? Dá trabalho. Isso dá trabalho, você tem que parar, pensar, ponderar, escolher, que nunca é fácil. Porque mesmo por mais que você estude um assunto da tua própria vida e pense, você pode escolher o caminho errado, não é? Então, quer dizer, é mais fácil você chegar para alguém e dizer assim, e aí, o que eu tenho que fazer? Né? O que eu tenho que fazer? Agora, fazendo um link com esse assunto que eu falei ideológico, com o que você falou das grandes mídias, a gente pega o Olavo de Carvalho falando disso há muito tempo. Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo dele falando que alguém postou... alguém é porque o nome do cara, o cara não é brasileiro, ele é alemão, ele escreve em alemão. Estava postando, falando que as novas mídias, grandes mídias da direita, agora mantêm o mesmo comportamento das grandes mídias da direita antiga. Aí ele foi desconstruindo de cabo a rabo desde lá, né? Porque estava lá, participou e tudo mais, falando, gente, quem era a grande mídia da direita? Eu consigo contar no dedo as pessoas que foram sendo excluídas dos jornais, de não sei... Até não sobrar ninguém. Até não sobrar ninguém. Então você tem também essa questão ideológica de grandes mídias sendo, desenvolvendo matérias, ideias, trazendo isso que você falou bem no início, uma perspectiva a partir daquilo que ele acredita. Sim, sem dúvida. Você vê, a manipulação, às vezes eu fico pensando assim, será que ele é um débil mental ou ele está mal intencionado? Eu estava, por exemplo, vendo o jornal da TV Cultura, foi, se eu não me engano, terça-feira, que é um jornal ao vivo e tem sempre dois debatedores, a mediadora, e comentando os assuntos do dia. E começa às 21h15 aqui no Rio de Janeiro, né, horário de Brasília. No caso da TV paga, é canal 16, pelo menos para mim. Então, estava lá o Ricardo Sendes, que é uma pessoa que eu tenho até admiração por ele, que é um economista, que debate muito bem, e aí que estava falando assim, não, porque nós temos a centro-esquerda, nós temos a esquerda, a centro-esquerda, a centro-direita e a extrema-direita. Eu falei, ué, cadê a direita? Não existe. A direita não existe. Não, mas ninguém falou assim, ô Ricardo, vem cá, e onde é que fica a direita? Quer dizer, você parte da centro-direita para a extrema-direita, para dizer que o Bolsonaro, ele quer dizer que o Bolsonaro é da extrema-direita. Né? Então, e onde é que está a direita? Não tem. No dicionário dele, direita não existe. Você, no espectro ideológico, você parte da esquerda, também não tem extrema esquerda. Você não pode ser equilibrado sendo da direita. Ou você é um centro de direita ou você é um extremista. Ou você é esquerda, centro-direita ou extrema-direita. Mas não tem direita. E nem extrema-esquerda, né? Não, e nem os ouvintes. Extrema-esquerda não Porque existe. lembrando que os pessoalistas, eles são esquerdistas normais, são pessoas comuns. Agora, extrema-esquerda também não existe. Não, extrema-esquerda também não tinha no dicionário, no espectro ideológico dele. Não tem direita e não tem extrema-esquerda. Então, assim, é porque eu não sei lidar com essas coisas de informática para mandar na hora
uma bagaça dessa que todo mundo manda, que eu não sei nem o nome. Mandar né? mensagem. Mandar uma né? mensagem e dizer assim, vem cá, cara, cadê a direita nessa história? E eles lêem assim, não, porque também só lê o que interessa, Sim. né? Então, assim, cadê a direita? Não tem direita no seu espectro ideológico? Então, isso passa. E as pessoas não percebem. E eu não sei nem se ele percebe, porque os jornalistas no Brasil, eles são formados, todos eles, dentro do espectro ideológico da esquerda. Todos eles. Porque assim são os redatores de jornal, todos são de esquerda. E isso não é de agora, isso era dos anos 70, sempre foi assim. Só contrata quem é de esquerda e por aí vai. Então, o camarada, ele já vai batendo naquela cartilha desde novo. Né? Então vão dizendo para ele, olha, isso aqui funciona de tal jeito. Ele vai para a TV e repete. Onde é que está a direita no Brasil? Que também é uma coisa que é muito ainda, está no nascedouro da direita, né? Porque a verdadeira direita foi extinta na ditadura militar, mais do que a própria esquerda, e agora a gente está tentando formar alguma coisa. Aí ele parte da centro-direita para a extrema-direita, e a direita não existe. Agora, Samei, você acha que a fake news pode influenciar o resultado das eleições? Com certeza. Vamos pensar o seguinte. Tudo aquilo que eu construo como raciocínio, eu construo através de uma base. Se a gente está aqui concluindo, de certa forma, que as pessoas não buscam embasamento por si mesmas, elas constroem o embasamento delas a partir do que o outro discursa. E aí, por isso que tem essa coisa dos influenciadores digitais e tal. Porque aí eu gostei da carinha do fulano, olhou pra mim apaixonado, né? Ela cantou tão bem, ela é tão fofa. Então, poxa, esses dias, só abrindo um parênteses, falaram assim pra mim, é até lisonjeiro, mas não condiz com a realidade do nosso país. Não, olha, você me diz em quem você vai votar, porque eu confio muito em você, confio muito na maneira que você pensa. Terceirizou, então, né? Então quem você votar? Você vai ser a única pessoa que eu não vou dizer para quem eu vou votar, porque é um absurdo você não construir o raciocínio por si mesmo. Então, voltando para isso, as bases estão sendo construídas a partir do que se ouve, ou seja, são infundadas. Óbvio que eu vou acabar trazendo como resultado final uma votação em alguém sem, de fato, ter um conhecimento real para saber se aquilo ali corresponde àquilo que eu acredito. Você vê, tem gente que discute, como é que o cristão consegue votar em fulano de tal, que é comunista? Aí o cristão vem e discute. Não tem nenhum problema, bereré. Aí você vai discutir com ele. Mas você sabe qual é o embasamento comunista? Aí o cara não vai saber dizer. Aí você começa a dizer, então, você tem que morrer. Porque você é cristão, querido. Inclusive cristãos, por exemplo, como saiu agora há uns dias aquele vídeo do Ciro Gomes falando, né, que deveriam acabar com a moral, a moral católica, etc e tal, a moral cristã, e você vê uma porção, uma miríade de pessoas que vão votar no Ciro, porque ele é o equilibrado. Ele é o equilibrado. A cirocracia dele é meio estranha, né? Muito estranha. Mas tem aquilo, a questão também de... eu gosto muito de ver no âmbito educacional a questão da verdade e da opinião, né? Hoje... as pessoas não amam a verdade. As pessoas amam a sua própria opinião. Na verdade, eu acho até que nós vivemos no século do grande ego. Porque o grande eu não pode errar. Eu não posso estar errado. Né? Se eu dou uma opinião, a minha opinião é verdadeira. É uma nova forma de relativismo, né? Isso, exatamente. Então, assim, por exemplo, até você havia falado um exemplo que me lembrou, me puxou um outro exemplo. Você vê um prédio caindo e você fala para a pessoa, o prédio caiu. A pessoa não concorda com isso. Eu falo, você está cego? Olha ali, tem um fato, né? E no âmbito educacional, assim, fazendo e não deixa de ser, fazendo um apanhado geral, assim, fazendo um esqueminha, é o seguinte, as pessoas, primeiro, elas não usurparam do brasileiro, usurparam de nós, a nossa história. Nós não Brasil sabemos... paralelo. Nem só, a última cruzada, né? Então usurparam da gente a nossa história. O brasileiro não sabe nem a curta história democrática que nós temos, né? Para o brasileiro, no senso comum, isso nós que estamos vivendo é uma democracia, né? E acontece que essa questão de opinião e verdade, por exemplo, se você der uma passada no Facebook e começar a ver lá as postagens, as fake news que vão lançando e tudo mais, não importa, por exemplo, eu vou dar um grande exemplo aqui. Estavam naquela discussão dos cristãos, se eu vou votar em abortistas, etc e tal, né? Como é que isso vai influenciar? Aí começaram a colocar alguns argumentos que
mas os pais abandonam seus filhos, eu não sei o que, enfim. Aí eu comentei no Facebook de uma ex-colega minha, né, da faculdade, eu fiz todo um cálculo matemático, né, das crianças que são abandonadas, com toda a porcentagem dos pais, etc e tal. O fato é que 92%, mais de 92% dos homens brasileiros não se enquadram, né, nesse grupo dos pais que abandonaram os seus filhos, que não poderiam opinar sobre o aborto, né? Então, eles dizem, homem não pode opinar no aborto, só mulher. Aí eu fiz lá a conta matemática, postei tudo direitinho, ela simplesmente apagou meu comentário. Ou seja, ela não quer nada que derrube a argumentação dela. Exato, então ela ama a própria opinião, cara. Isso, então a verdade não interessa, a verdade. Não interessa, entendeu? É verdade. É como diz aquela música que eu não sei cantar, né? Como ter aquela velha opinião formada sobre tudo. No Paulo Coelho essa música, Paulo Coelho, né? Paulo Coelho com Raul Seixas. Com Raul Seixas. Então, quer dizer, eu tenho essa minha velha opinião e não abro mão dela de jeito nenhum, né? Por mais que as evidências mostrem o contrário, né? E aí isso aí é uma espécie de comodismo intelectual, quer dizer, mas você sabe, Flávio, que voltando aqui para a questão nossa, né, do nosso cotidiano de igreja, isso é alimentado também pela liderança, né? Porque tem pessoas também que acham que o pastor tem que ser uma babá, Sim. que tem que estar 24 horas à disposição. Tem pastor que alimenta isso. Já vi pastor falar aqui na minha... meu telefone fica ligado 24 horas. Sim, aí... Parabéns pra você. Deveria alguém ligar de madrugada só pra dar boa noite pra ele. Tem a ver com o que ele tá dizendo sobre ego, né? Sim. Porque pensa o seguinte, gente. se eu tenho tantas pessoas dependendo de mim, tantas pessoas que... A minha opinião... Eu me sinto importante, meu ego vai lá em cima. Eu nem sou psicanalista, mas tem toda uma questão egóica do Freud. Então, pro cara, não é interessante a partir do momento que aquilo ali mexe com ele. Ele acabou, de fato, entrando na vida do outro, deu uma opinião, aquilo ali saiu pela culatra, e aí não foi bacana. Aí ele volta e fala, o cara quer que eu faça. Mas nos outros momentos não, eu realmente sou o cara, me serve, me cuida, me ama, me entroniza agora. Exatamente. Mas, olha, isso no meio de pastor é a coisa mais comum que tem. É doença. Tá? Ele tem que se sentir importante, ele tem que se sentir procurado. Se assemelha ao cara que fica triste quando não tem tanto as curtidas lá na bobagem que ele fala. São as paranoias que eu vou te então falar, ele cara. tem que se sentir... O mundo tá ficando de um jeito, as pessoas estão tão adoecidas emocionalmente por conta dessas coisas, né? Ou seja... Sim, o tempo todo, assim... O tempo todo, né? Cara, tem uma necessidade de aceitação. Pastor um negócio... é demais. Olha, pastor e fuzileiro naval americano, eles se parecem. Opa! Eles adoram se vitimizar. Se você conversar com um fuzileiro americano, olha, lá eles são os que têm a pior alimentação, são os que fazem mais exercício, são os que correm mais riscos, são os mais extenuados, os mais cansados, os mais solicitados toda vez. Quer dizer, o fuzileiro americano, ele tem essa coisa de dizer assim, o peso do mundo está nas nossas costas. E assim é o pastor. O pastor adora dizer que ele é requisitado, que ele é procurado, que as ovelhas estão atrás dele o dia todo, que ele deu não sei quantas 1000 consultas na semana, que ele não tem tempo para comer, ele não tem tempo para dormir, ele não tem tempo para ir ao cinema com a mulher, porque ele tem que atender as ovelhas, porque a igreja suga tudo dele. Aí então eu vai vou escolher outra coisa pra fazer. Não, aí eu vou dizer, mas aí não vai. Eu vou dizer, querido, precisa procurar terapia. Vamos lá para estabelecer os limites entre o seu trabalho e a sua vida pessoal, sua família, igreja é igreja, Deus é Deus, família é família. Não, mas eu sou eu. Se você tentar separar, ele não se sente bem. Ele gosta desse furdúncio mesmo. Mas sabe o que acontece? As pessoas têm dificuldade de lidar com liberdade. É isso. Claro. Né? Então, assim... Sim, o tempo todo. É porque a liberdade angustia. Sim. A liberdade é assustadora. Como assim eu sou mãe? Como assim? A vida dele depende de mim. Não, eu não consigo nem cuidar. Já ouvi tanto isso. Eu não consigo nem cuidar da minha vida, vou cuidar da vida do outro. Sim, você tem a liberdade de ter um filho. E agora que você teve, você tem a responsabilidade por essa liberdade. Andam juntas, a liberdade... né? Responsabilidade e responsabilidade. Anda junto. E aí... É igual essa questão, por exemplo. As pessoas às vezes ficam chateadas comigo. Porque, geralmente, quando a pessoa... pastor, eu tô saindo da igreja, não sei o quê. Bem, você tá seguro? É o momento de você sair? Deus te abençoe.
Tem gente que fica chateado, que quer que o pastor fale, não pelo amor de Deus, você vai fazer isso comigo. Não me deixa, não. Sabe? Eu não tenho essas crises. Sabe? Eu acho que a pessoa tem que estar no lugar que ele se sente bem. Com certeza. Entrou aqui sorrindo, saiu daqui eu não sorrindo tô bem, também. a igreja não tá me fazendo bem. Não tem por que eu querer que a pessoa fique ali só pra satisfazer meu ego. Claro, com certeza. Aí a gente vai pra uma falta de entendimento teológico também, né? Porque no fim das contas a igreja é de Cristo. Se o pastor tá tendo problema com isso, querido, vamos lá. Bom, vamos entender que a igreja é de Cristo. Mas menos no Brasil, porque a igreja aqui tem dono. A igreja A igreja aqui tem dono. Você vê que o pessoal fala, é a igreja do fulano, a igreja do Beltrano. A igreja do Não, e ele gosta de botar o nome dele lá na frente. Ministério fulano de tal. Fulano de tal. Né? E outra coisa, você vê que ninguém entrega o seu pequeno império para um estranho. Ele já vai preparando o filho ali, vai catequizando desde pequeno, que é pro filho. Você, o quê? Eu vou entregar a igreja que eu construí depois desse esforço todo? Eu vou botar um qualquer aqui? Não, vou deixar pra família. Mais um motivo. Né? Você vê que vai passando, é uma dinastia. Mas vai a ideia de propriedade, né? Claro, óbvio. Por isso que eu digo que a igreja tem dono. O cara tem a igreja, ele olha pra igreja, o olhar dele, é por isso que isso que você falou, Flávio, é uma coisa assim. Tem muitos líderes evangélicos que estão doentes e adoecendo os outros. Mas só. Porque o cara, ele... Gente, vou deixar meu cartão aqui, porque... Vamos lá, né? Vai fazer ele olha para a igreja como uma propriedade dele. Sim. Ele olha para as pessoas como propriedade dele. Verdade. E aí, quando ele começa a se frustrar, quando ele começa a se decepcionar, ele fica depressivo, ele perde o prazer de viver, ele se isola... Né? Aí alguns, assim, de maneira mais exagerada, acabam até se matando. Por que tem aumentado tanto a incidência de suicídio de pastores? Porque o cara vai criando esse tipo ele vai se envolvendo. Ele vai construindo a jaula em volta dele e depois se mata. Mas assim, eu acho que isso não tem a ver com a obra em si. Tem a ver com a perspectiva que ele fez da obra, como ele achava que deveria ser. Por isso que eu falei que também é uma questão muito teológica. Tem uma coisa também nessa meio. A igreja, o líder, e aí eu falo na condição de líder, ele precisa se posicionar também, porque existe uma tentativa de domínio também. Por parte da membresia do pastor. Total, tem que existir um equilíbrio entre até onde. É hierárquico, não perdeu a hierarquia. Existe uma pessoa ali que foi designada por Deus para estar naquele ambiente, para falar ao outro, não significa que ele não tem pecado. Esse é o problema. A função dele não destitui ele da humanidade dele. Sim. Aí ou a pessoa desvaloriza quem você é, porque não consegue te olhar de forma hierárquica, ou ela coloca você num ambiente hierárquico e em contrapartida ela te endeusa. Entendeu? Não consegue diferenciar as coisas. A posição de quem ele é humanamente, entendeu? Exatamente. Ele tem uma posição ali de destaque que precisa ser respeitada, que precisa ter limites. Agora, isso não significa que ele é Deus. Exatamente. Mas é essa que é a questão. Você coloca a pessoa no pedestal, mas depois cobra dela. Eu te coloquei no pedestal, agora também você tem que fazer o que eu quero. Né? Então, às vezes, aquele que foi para o pedestal está todo feliz, porque foi endeusado. Mas quem endeusou também quer uma contrapartida. Pois ele não mas endeusa essa troca ninguém, que vai adoecendo. Vai adoecendo. Ambos se adoecem. Vai adoecendo. O que é dominado, o que está dominando, todo mundo vai ficando doente. Todo mundo doente. Fica um ambiente de pessoas doentes, emocionalmente falando. Sem dúvida. Né? Aí, humanamente, eu tô aqui brincando que de fato, eu já atendi alguns pastores e eu percebo a necessidade, sim, deles terem acompanhamento, seja de terapeuta, seja de um pastor que ele enfim, tem alguma admiração a respeito. E também a questão espiritual também, porque no fim das contas, você tem esses dois lados, né? Você está falando aí de pessoas que estão lidando com coisas muito sérias e que muitas vezes banalizam essa questão da espiritualidade. E você tem o lado humano, que ou a pessoa espiritualiza demais e fala, será que eu não estou conseguindo ser tão cristão quanto deveria, tão pastor quanto deveria, e esquece a humanidade. E outros momentos cara, eu não vou procurar um profissional. Sabe o que eu defendo, Samir? Eu acho que assim como um psicólogo precisa de um terapeuta, eu acho que todo pastor deve ter um terapeuta. Nossa. Todo pastor deveria ter. Sim. Porque ali é o local, eu estou fazendo terapia já há alguns anos, e me faz muito bem. Porque ali você não é pastor, você é você. Sou eu, ali eu me exponho às minhas crises. Né, que você tem crise, porque você é ser humano. Eu sou ser humano. Então ali eu fico à vontade.
para falar sobre qualquer conflito. Sim. Coisas que eu não posso sair por aí conversando com qualquer um. Sem dúvida. Né? E às vezes o pastor ele fica refém desse tipo de coisa e ele acaba não buscando ajuda porque tem preconceito. Não, e aí o pastor... Tem gente que acha que buscar uma ajuda de um terapeuta é uma demonstração de fraqueza. O que na verdade é força, porque você fala, não, peraí, se eu posso ter um coaching que possa me estimular, isso daí não é fraqueza, isso daí é estímulo. É a mesma coisa que um terapeuta. Peraí, será que ele vai conseguir ajustar, me ajudar nas áreas que estão complicadas? E aí, fazendo até um link com o tema de hoje, o pastor acaba se tornando, desculpa aqui se eu estou falando heresia, não, fica à vontade, um grande disseminador de fake news pelo seguinte, porque como o cara não está tratando aquilo que ele precisa, o cara não está discutindo uma série de coisas que não dizem respeito à própria pregação do evangelho, ele chega no púlpito e o que ele vai fazer? Ele vai e mistura tudo. Mistura a vida dele, mistura o conhecimento que ele tem, que às vezes também é raso sobre as coisas do mundo, porque um dos grandes problemas da nossa igreja é separar o que é cristão e o que é da vida, quando no fim das contas a gente precisa unir as duas coisas e ter uma cosmovisão cristã, né? Mas separa tudo, só que chega ali, está separado, ele mistura. Família mistura, a vida dele mistura, o que ele conhece de política, de filosofia, para pregar o evangelho. E aí o cara que está ali fica tipo... Aí está disseminando, entre aspas, uma fake news, porque ele está desenvolvendo ali um raciocínio que não é cristão, não é filosófico, não é político, é tudo misturado, então não é coisa nenhuma. Sim. E assim, o que mais me impressiona, eu vivo nessa frente, né? Porque a igreja é um ambiente que é extremamente difícil. Eu tenho uma filha de 7 anos. Vai fazer 7 anos a minha filha. E ela faz alguns questionamentos. Por exemplo, a maioria das crianças que cresceram com ela saíram da igreja. Isso causou um impacto violento nela. Né? Então, às vezes, nós também vamos adoecendo as nossas crianças com as nossas atitudes. Né? Eu tento e faço de tudo e preservo ao máximo os meus filhos desse tipo de influência da igreja. Porque se você pegar a maioria dos filhos de pastores que são criados em igreja, são problemáticos. Porque eles são atingidos por isso. São atingidos também, às vezes, tem uma cobrança. Tem uma pressão de dentro de casa, da igreja. Ele não consegue ser criança, ele não consegue ser jovem, ele não consegue ser adolescente. Não. Né? Fica aquela pressão. Ele não é um menino, ele é filho de pastor. Esse é o cargo dele, né? Filho de pastor. Se a criança, filho de pastor, faz alguma coisa errada, aí diz, é o filho do pastor. Mas se faz certo, mas também é filho do pastor. Então, quer dizer, nunca tem tá crédito. Bom, né? Nunca tá bom o que ele faz. É complicado. Também filho de outras pessoas, né? Às vezes é filho de artista. Mas é que tá, Flávio. Essa bagunça que as pessoas fazem de não separar. É esse camarada aí que mistura tudo, que mistura a vida familiar dele, a vida pessoal dele. Ele não sabe onde começa uma coisa e termina outra. Né? Sim, verdade. Aí vira um balaio de gato. E aí você constrói indivíduos que também não sabem separar as coisas. Então, eu estava vendo um pastor esses dias, eu não vou falar o nome porque ele é muito conhecido, falando que... Tomara que ninguém tenha visto, senão vocês vão identificar na hora. Falando que Deus... cantou? Deus nos livre sermos dirigidos, governados por evangélicos. Um pastor dizendo isso. Por que ele estava dizendo isso? Porque você, de fato, vê muitas atrocidades de pessoas que acham que... E aí eu posso estar falando uma coisa muito feia, mas, por exemplo, o Cabo Daciolo, né? Que é um cara, parece ser bastante crente. Aliás, o Daciolo vai entrar para a história, né? Porque o Meirelles está torrando um dinheiro, o Amoedo está torrando um dinheiro, e o Daciolo está comendo o percentual dele, gastando 700 contos. Esse é um ótimo gestor financeiro. Sem dúvida. E aí, pois é, de economia não vai ser problema para ele. E aí, ele é um
rapaz que, como ele tem um estereótipo muito pentecostal e tudo mais, falando, né, de uma gestão do país, que acaba dando a impressão de que ele vai se restringir ao povo que é cristão. E você, como presidente, precisa ser muito mais aberto. Em contrapartida, você vê o cara que está que parece ser um cara com tanta consciência de mundo, de cidadania, de cristianismo, de evangelho, de teologia, e no fim das contas dizendo, Deus nos livre, ele está categorizando aquilo, ou seja, está tudo muito louco. E aí os filhos desses caras vêm doentes também, porque crescem sem saber a minha concepção de cidadania, a minha concepção de evangelho, a minha concepção como cristão, até onde eu estou aqui como filho de um pastor, até onde eu tenho que gerenciar um povo, governar um povo, sabendo que eu sou cristão, mas sabendo que eu vou governar um povo inteiro. Ao meu ver, também tem uma questão assim, né? Se a gente for colocar de uma maneira geral, o cristão ele deveria, na prática social, colocar as virtudes em prática, né? Se ele for um bom cristão, vai ser uma pessoa virtuosa. Se for uma pessoa virtuosa, ele vai governar bem para todos, né? Seria o equilíbrio, né? Seria o ideal. Olha, falar de virtudes com a gente é meio complicado, sabe? Eu acho que o grande problema do Brasil é uma questão de moralidade. Sem dúvida. Tá? E isso de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. O problema do Brasil, acima de tudo, para mim, é um problema moral. Que vem para a igreja, óbvio, porque a igreja está inserida dentro de um contexto cultural, e se há um problema de baixa moralidade, que só ficou mais baixa nos últimos 16 anos do PT, nós só conseguimos andar para trás. Eu acho que agora a gente começa num processo de reverter isso aí, que a grande mídia gosta de chamar de uma onda de conservadorismo. Mas, coisa linda. Não, mas ela quer colocar como positivo, como negativo, pois né? A mídia tenta vender que isso é negativo, quando eu acho que é positivo. Sim, então, eu vi cristãos dizendo assim, não, eu tenho medo porque eu acho que vai tirar minha liberdade. Bolsonaro, no caso, entrando. O conservadorismo entrando. Eu falo, que liberdade que você tem. Porque hoje o domínio da libertinagem. Você não é livre. Não. Você é alguém que está aí no meio dessa ciranda e está sendo levado. Está sendo levado. Você não sabe o que é moralidade, o que é imoralidade, o que é certo, o que é errado, você não sabe o que é nada. Tem um autor que eu gosto muito de ler, Chesterton. Ele vai... ortodoxia. É ótimo. Ele vai falar o seguinte, que só algo morto que segue a correnteza. E as pessoas elas estão seguindo na correnteza, achando que estão abafando, quando na verdade elas veem alguns... ali se debatendo para ir contra a correnteza e falar, olha só que coisa esquisita. Olha que esquisito, olha que louco. Né? Enquanto, na verdade, elas não se dão conta que elas que estão definhando e indo para a beira de um precipício. Eu tô na manada, né? E aí o amiguinho tá segurando ele na árvore falando que quer correr, não. Agora, eu já vou passar para Mariana, mas também tem uma outra questão, não sei se é esse pastor que você se refere, se for... Ele tem muito dessa coisa de, por exemplo, Deus me livre votar em evangélico, porque hoje ele tem interesse em desviar os votos dos evangélicos para um candidato que não é evangélico, né? Se amanhã ele tiver um interesse que vote no evangélico, vai dizer, não, nós temos que votar em evangélico. Se for o que eu estou pensando. Eu posso estar dando um tiro no pé, mas de fato, o que move o discurso... é a salvação do Brasil. A filha está aí. O que move o discurso é interesse próprio. Sim, pode ser interesse próprio. Agora, sim, talvez ele esteja usando isso como referência. Assim, eu digo que eles me representam, a tal bancada evangélica, eu acho que eles têm feito coisa muito importante lá. Mas assim, também no mínimo tem muita brigar gente, já é alguma coisa muito importante. Eu não estou lá. De olho. Cada projeto de lei que sai tem muita gente vigiando. E só não passou muita coisa por causa que a gente chama de bancada evangélica, mas os católicos estão juntos. Né? E aqui a gente fecha. Vamos chamar de bancada cristã, né? Que a gente feche mesmo, né? A gente fecha aqui a coisa. Mas a gente tem uma representação ruim, eu acho que ela tem melhorado, mas é porque é um reflexo da sociedade. Isso eu aprendi com Delfim Neto. O político ele não é necessariamente ruim, ele é reflexo da sociedade. Ninguém veio de outro planeta. Todo mundo saiu daqui. Ele é fruto, né? Ele é fruto da sociedade e as pesquisas mostram que os políticos, na sua grande maioria, saem de uma classe média baixa. Então ele é gente igualzinho a qualquer um de nós. Agora sim,
Chegando lá, se você chega com uma baixa moralidade num lugar que já é corrompido por natureza, qual é a tendência? Quem se junta com porcos, farelo come. Sem dúvida. Né? Então, e isso vale para político evangélico e não evangélico. Né? E aí eu acho lamentável que nós que deveríamos ser uma contracultura, vamos para lá para ficar igual. E aqui eu não quero generalizar, dizer que todos são assim. Mas a gente sabe que tem muitos interesses por trás, muitas coisas. Mas eu acho que isso está muito ligado a essa questão da intelectualidade, da ignorância de um modo geral. Quer dizer, um povo muito mal educado, e mal educado aqui não é no sentido do xingamento, é mal educado no sentido que a educação no nosso país é muito ruim. Aquilo que crianças em outros países sabem, aqui adulto não sabe. Né? Então a nossa capacidade de absorção de bons conhecimentos é mínima, o processo educacional é péssimo e somado a isso a nossa genética, que já faz com que a gente seja, em termos de QI, abaixo da média mundial. Então, ou seja, não é uma verdadeira bomba atômica. Sim, é claro, aí você vai apelar. Olha, o que acontece? Por que você tem uma escala de valores na sociedade totalmente corrompida, onde você vê aquilo que é o ícone da sociedade, é o que não deveria ser? Porque se você não tem uma intelectualidade em alta, você não tem conceitos morais elevados, o que vai te dominar é a parte mais bestial do seu ser. É a parte da carnalidade, da tua sensualidade, né? Desses sentimentos mais primitivos. E aí você vai ver isso revelado na cultura. Quando você deixa de, por exemplo, ouvir uma música mais rebuscada, com uma letra mais refinada que vai te fazer pensar, para ouvir toma, 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 senta, 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 e coisas do gênero, entendeu? Aí por quê? Porque isso... Quer andar de motoca? Claro, não, pois é. Porque essa é terrível. Porque aquilo vai mexer o quê? Todos os funkeiros muito educados convidam todo mundo a sentar, né? Sim, pois é, todo mundo a sentar e tal. Porque isso mexe com os sentimentos mais primitivos que você tem, associado, se você observar a musicalidade, são sons guturais, são sons que mexem com vibrações tuas internas, tá? Do teu lado mais animalesco. E isso não é um processo só no Brasil, é um processo que o socialismo no mundo, que lá fora ganhou esse nome de social-democracia, ele vem trabalhando para a destruição da alta cultura no mundo todo. Você vê, na França, tem um médico psiquiatra, só que ele é de origem vietnamita, então ele tem um nome impronunciável para a gente aqui. Ele era também, além de médico, ele era técnico de um time de hóquei, lá para jovens, né? De adolescente para cima. E ele percebeu que quanto mais os jovens treinavam, pior eles estavam ficando no rendimento. E aí ele começou a pesquisar como médico. Então, deixa eu ver o que é. Estão dormindo bem? Não, estão dormindo. O que é? Será que é o lugar que mora? Não era. Será que é a comida que come? Não descobriu nada de significativo. Aí acendeu uma lâmpadazinha nele, deixa eu ouvir a música que eles estão ouvindo. Aí ele escreveu um livro em francês chamado Musique, Intelligence e Personnalité. Música, inteligência e personalidade. E aí, nesse livro, ele desenvolve, discorre lá, tecnicamente, como que a música influencia para que você tenha um cérebro de ameba. A partir de uma pesquisa de campo. A partir de uma pesquisa de campo, feita por um psiquiatra. Por quê? Então, quando você coloca essas batidas do funk, esse tum, 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 o que mexe lá dentro de você nesse momento? Né? A dança do funk. Aquilo ali é a dança que as chimpanzés fêmeas fazem para os machos. Né? Então, a mulher, quando dança aquilo, ela está se equivalendo a uma chimpanzé. E não é nada contra o chimpanzé, né? A chimpanzé fêmea, nada disso. Ela deve ser muito interessante para o chimpanzé macho, mas não necessariamente é para mim. Então, a mulher se reduzindo à condição de macaca. E isso batendo palma, todo mundo achando muito lindo, tal. Esse processo de destruição da alta cultura, ele vai entrando na sociedade e fazendo com que uma sociedade que já era moralmente, já com um nível baixo, né? Dos anos 50 para cá, a moral brasileira só foi caindo. Você soma isso, há um decréscimo do nível de QI dessa sociedade que já era baixo. Daqui a pouco, meu amigo, cada brasileiro que cair no chão fica de 4 e nasce rabo. Porque não vai sobrar mais nada.
Entendeu? O que a gente fez nesse país foi uma destruição. Agora, isso foi uma coisa programática. Isso não aconteceu por acaso. Isso não foi Revolução Cultural. Exatamente, tudo muito bem é a pensado. agenda da Revolução Até porque Cultural. ou melhor, durante o regime, a esquerda ela fez uma autoanálise muito complexa. Sim, sem dúvida. Ela fez uma autoanálise muito complexa e ela começa então a... Eu me lembro, não sei se vocês já viram, no YouTube é fácil de achar o vídeo do condenado, né? Nosso... do 9 dedos, criminoso, né? Isso. Ele... 9 dedos e meio. Não tire o meio dedo dele, que é importantíssimo. Ele vai dar uma entrevista num jatinho, ele vai falar o seguinte, assim, palavras dele. Ele fala, olha, nós estávamos já em andamento com o plano da Revolução Cultural, etc. Mas só que a gente já conseguiu 30% da população sendo socialista, mesmo sem saber que era socialista, nos 30 anos. Ele falou, mas eu não tenho 30 anos para isso. Então aí ele vai começar todo um processo. E é engraçado que a gente estava falando há pouco sobre o cristianismo. O cristianismo ele vai ser manipulado, inclusive, para a esquerda. Porque você vê agora, há pouco tempo, que os cristãos estão se dando conta, por exemplo, socialismo, comunismo. Com certeza. Quantos cristãos já não morreram né, nas pontas dos fuzis dos comunistas, e agora que os cristãos estão acordando. Ou seja, a gente tem toda uma crise de autoconhecimento da sociedade, mas eu vejo também, voltando a tocar no assunto, que hoje, principalmente quando ele fala nessa onda conservadora, e essa onda conservadora é de maioria cristã, né? Ela tem uma grande responsabilidade de resgatar suas raízes, né? De mostrar a verdade para o povo brasileiro. De forma coerente. E aí sim a gente começar a se dar conta que a gente pode ter alguma mudança. Sim, exatamente. Hoje, você vê, por exemplo, o caso do Foro de São Paulo. Tudo quando é candidato hoje fala em Foro de São Paulo. Eu, quando comecei aqui em 2011, eu falava nisso, as pessoas até riam. Nem aprenderam com o Olavo de Carvalho. Não, falando. Mas em 2011, isso era motivo até de piada. Sim. Entendeu? Parecia que você estava falando da rebimboca da parafuseta. É aquilo, se você não conhece, se eu não conheço, como é que pode ser verdade? Não é. O grande eu, como não existe. Agora, todo mundo já toca no assunto. Essa questão que eu sempre disse aqui, o Orsino, e esse pensamento não é meu, é do padre Paulo Ricardo, né? Que a gente está aqui tão afogado no socialismo, que é como você diz, você é socialista sem saber que é, né? Porque o padre Paulo Ricardo diz o seguinte, é o peixe dentro d'água. E você diz pro peixe assim, você está molhado. E o peixe diz, quem? Eu? Exatamente. Porque na volta dele tudo é água. Ele não conhece outra realidade. Então a gente vem nesse processo há 40 anos. De forma que ele foi tão disseminado. A televisão, ele disse assim, eu me congratulo que todos os candidatos aqui são de esquerda. Sim. Então, quer dizer, você tinha uma voz hegemônica, e aí cai na sua área a sua colega alemã, Isabelle Noelle Neumann, que escreveu o livro A Espiral do Silêncio, que o Olavo sempre fala dele. Então, o que acontece? Você tinha um discurso hegemônico, né? E se você tentasse entrar para quebrar esse discurso, você não achava espaço. Porque simplesmente você era bloqueado. Gente, a minha mãe, eu era criança, ela falava, não, porque ela falava baixo, porque a gente estava num condomínio. Não, porque comunista, socialista, a gente não tá nesse... não podia falar. Pode falar, tem que falar baixo. Por quê? Quem não é? Todo mundo é, sabendo ou não sabendo. Não era, então ela falava baixo, que não era a favor, que não curtia. Tanto que eu lembro de estar na 7ª série, o professor falando sobre a Revolução Francesa, falando sobre iluminismo num período, e eu pensando tudo assim, tipo... Eu sou a única pessoa que estou discordando com isso, porque está todo mundo achando. Vai muito o tema do livro do Chester, o que há de errado com o mundo, né? Sou eu. Sou eu. É isso que eu pensava, sou eu sou uma pessoa estranha. Sem dúvida. Olha, se eu deixar, vocês engatam aí. Vambora. Vai até 6 da tarde. Esquece, a gente vai embora. Eu quero os dois aqui segunda-feira. Todo mundo aqui segunda. O debate, quando fica bom, é assim, né? É bom, não você dá tem que estar aqui todo dia. Né? Vamos fazer uma vaquinha Mariana, que eu vou pagar vocês para ficarem aqui. Vamos lá. Oi, vamos lá. Antes de falar do resultado da pesquisa, as opiniões dos... Você quer se despedir do pessoal? Ou também. Já se Por que não se despedir? A Bárbara volta amanhã. A Bárbara volta amanhã. Volta amanhã. Ai, o microfone não quer ficar, mas mas... esse lado dela, bota uma cadeirinha e fica aí vocês A Bárbara 2019. A Bárbara 2019. Vem com tudo. Nova versão.
2.0, né? Bárbara 2.0. Só queria pedir um direito de resposta pro pastor Flávio, porque ele disse que todo jornalista é de esquerda. Não é bem assim. Não é bem assim. Foi configurado. Isso é fake news, Estamos fazendo um debate sobre fake news. Houve uma generalização aqui. Não, mas aqui olha só, não é bem generalizado, é assim, é uma forma coloquial. É tipo assim, dizer assim, olha, todos aqui são cristãos. Não sei, por acaso sei, mas vamos supor que a Bárbara, por exemplo, não é. Né? Então, se a Bárbara tivesse assim, ó, todos aqui, é o todos no sentido da grande maioria, mas não todos fechados 100%. A formação deles são direcionando eles para a esquerda. A gente está no rádio, então falar uma coisa, generalizando. Você não é de esquerda, né, Maria? Nem de esquerda, nem de direita, né, Maria? Eu não tenho político de estimação, não tenho partido de estimação. Tá acho que a gente tem que... Seu partido é o Brasil. Glória a Deus. Meu partido sou eu. Você poderia até não ter partido, mas ideologicamente pender para um lado e para o outro mesmo sem partido. Sim, mas nesse caso, assim, eu acho que a gente tem que concordar com aquilo que a gente acha certo. Se a gente acha certo a ideia da esquerda, ok. Se a gente acha certo a ideia da direita, ok também. É assim, a gente tenta viver numa democracia. Então, falar que um determinado grupo, um determinado nicho só vai por aquele lado, todo mundo é assim, todo mundo é assado. É a mesma coisa que eu dizer que todo evangélico vota no Bolsonaro, que a gente sabe que não é verdade. Depende como você entende esse todo. Esse todo no reino do absoluto, aí tá errado, porque você não pode pegar agora e dizer que todo. Mas todo no sentido coloquial, como assim, a grande maioria, quase a totalidade, né? Mas nesse sentido coloquial do todo, né? Mas até não porque fechando existem veículos que são de direita. Não são. Né? Não, você vê, por exemplo, o Reinaldo Azevedo, que para mim assumiu recentemente uma péssima posição, ele está muito mascarado, mas o Reinaldo Azevedo, quando ele foi para a Folha de São Paulo, a coisa de uns 4 anos, os outros jornalistas, que são todos, aqui todos também coloquialmente, todos de esquerda, disseram assim, mas veio um cara de direita para cá, vai escrever aqui um cara de direita, quer dizer, houve um boicote do Reinaldo de Azevedo dentro da Folha de São Paulo. Entendeu? Então você vê, quando eu digo todo, tanto que não é, que o Reinaldo estava lá, mas assim, há uma hegemonia, como nas universidades, que hoje está sendo quebrado isso, né? Hoje está sendo quebrado. Tem gente lá na UERJ que me falou, a sala está dividida, é meio lá, meio cá, mas no passado era todo mundo. E o resto era o silêncio, né? Exatamente, quem não era silêncio. Se fazia aparecer. Olha, você pega, por exemplo, aquela garota que foi o primeiro lugar no Enem, há 3 anos. Ela tem um vídeo na internet ensinando como é que faz a prova da redação, que é concordar com tudo que é aquilo que a banca quer. Ora, isso tem um nome pra gente, é mentira. Então, se o cara diz lá assim, Lula é o brasileiro mais honesto desse país, esse é o tema da redação. Aí você vai dizer, realmente, porque você quer tirar 10? Entendeu? Né? Então, assim, então a própria coisa que ela está fazendo para você passar no Enem é absolutamente antiético. Ela está te dizendo assim, você tem que mentir para passar. Mas por que você tem que mentir para passar? Porque a banca é de esquerda. Não, eu passei por isso eu preciso terminar. Eu preciso ler as participações. Porque hoje o pessoal resolveu falar aqui também para mim. Olha, Luiz Carlos Danil, deixa eu voltar à pesquisa, né? A gente estava falando de fake news e a pergunta foi a seguinte: você acha que as fake news podem atrapalhar o resultado das eleições, sim ou não? Luiz Carlos do Anil disse que não, o Gelson disse que sim, o Cláudio do Anil disse não, o que vale é a contagem dos votos. O Ulisses de Bangu falou, na minha opinião, não, hoje em dia o povo está mais atento em relação a isso. Eu não concordo, mas tudo bem. A Eliesa Farias disse que não, Alexandre disse que sim, Esther disse que sim, Rogéria Fonseca Andrade também disse que sim, o Marlon disse, minha resposta é que sim, tem um impacto grande, mas um reflexo, ou melhor, tem um impacto não tão grande, mas um reflexo negativo para todos os candidatos que sofrerem a fake news. A Cleia falou sim, eu acho que pode sim atrapalhar as eleições. Josilene Nascimento falou, acho que sim. Gustavo Silva falou que acha que não. A Vera Cristina falou, a discussão é muito profunda, cada um defende um lado. De fato, nós fomos estimulados a pensar o que seria natural.
É impressionante o nível de analfabetismo político que existe no Brasil. Não só pelo estudo, mas pelo comportamento também. E comportamento muitas das vezes desrespeitoso. Ela falou mais coisas assim, mas a gente está com o tempo corrido, então eu vou dar uma acelerada. Tony Ferreira disse que sim, que divulgar sem ter a certeza de que se é verdade ou não é de uma irresponsabilidade colossal. Há muitos anos eles diziam direta já, e eu digo maturidade já. Antenor Batista disse que sim, e o Paulo Garcia falou não vai, porque está claro e evidente quem vai ganhar as eleições para presidente. Ivania disse que não, Branca disse que não, Alessandro também que não, Beatriz que não, Albérico também disse que não, Cleia do Gardênia, Zilma e Luiz Felipe disseram que sim, e a Marluce disse que não. Tem 2 áudios, dá tempo? Dá, pode soltar. Olá, meu nome é Rogério, do Tiger Face. Olha, infelizmente, o povo é muito suscetível a esse negócio de fake news. O nego acredita em qualquer besteira que você fala. Acho que é fato da pessoa, muitos aí não terem pouco estudo, ou muitos que usam o celular não estudarem muito, porque quem fica mais no celular não lê muito. Então, isso aí faz com que a pessoa acredite em qualquer coisa. Daqui a pouco vão dizer que o Bolsonaro é alienígena e tem 2 pés esquerdos e vão acreditar. Infelizmente, sim. Boa tarde, queridos, graças a paz, eu sou Cristiano e olha só, peraí, né? Fake news ou teoria pindiana? Primeiro a gente precisa separar o joio do trigo aí, varão. Se bem que o Bravo também não fica de fora não, porque o homem tem umas histórias aí, rapaz, que terça-feira junto a ele o Tuca é uns nível elevado aí de teoria pindiana. Igual a última que eu ouvi foi que os programas policiais financiam o crime só para ter matéria e ficar no ar, né? Pra lucrar com isso aí. Mas enfim, falando sério, não só notícias falsas, mas teorias também podem atrapalhar bastante. Porque hoje aqui no Brasil, se você quer fazer o povo acreditar em alguma coisa, ou atacar, ou denegrir, essas coisas assim, é só você vincular com alguma coisa espiritual, meu querido, que é batata, velho. Você põe essas paradas aí de Illuminati, vender uma pro diabo, que Paulo Guedes é gay, né? Que ele gosta do Bolsonaro, que é amor reprimido. Enfim, rapaz, o povo pega pesado mesmo. Mas um abraço, fica na paz. Obrigado, Cristiano. Bom, fala aí, Mariana. Essas foram algumas das nossas participações de hoje. Já tem o resultado. 60% dos nossos ouvintes acham que não, que a fake news não pode, não vai atrapalhar o resultado das eleições, e 40% diz que sim, praticamente um empate, né? E quem ganhou o nosso prêmio de hoje, o rodízio de pizza, foi a nossa ouvinte Josilene, da Praça Seca. Parabéns, Josilene. Parabéns, Josilene. Muito bem, Mariana, obrigado aí pela sua estadia aqui com a gente. Eu que agradeço, adorei ficar aqui. Sua gentileza de substituir a Bárbara. Pois é, senti saudade. A gente vai. Uma cadeirinha aí, fica. Obrigado mesmo, chefe, Mariana. Vamos lá, vamos chegar. Obrigado, Mariana. Obrigada. Professor, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado também. Foi uma oportunidade única, primeira vez, né, na rádio. E embora o nervosismo bata, né, mas foi uma conversa muito interessante, um debate maravilhoso. E enfim. Segunda-feira pode voltar. Opa! Muito obrigado, tá, gente? Obrigado aos ouvintes. Queria aproveitar aqui e mandar um beijo pra minha esposa e pro meu afilhado, que ele recebeu a mensagem aqui da minha mãe. Manda um beijo pro Pedro, que ele tá ouvindo. Então, Pedro, um beijão aí. Flávio, suas considerações finais. Rapaz, eu gostei também do tema, viu, Mariana? Assim, eu achei que a pergunta foi muito legal, assim, porque ela foi objetiva, sim e não. Que às vezes a pergunta é meio subjetiva e para você responder sim ou não é meio complicado. Nessa aí saiu bem legal, você vê que as pessoas meio divididas. Eu acho que a fake news pode influenciar sim, tá? E essa maior ou menor influência depende de nós, porque fake news vai ter sempre. Sempre vai ter alguém querendo, de alguma forma, manipular o nosso entendimento. O que cabe a nós é melhorar o nosso nível. E olha, gente, não fica chateado comigo não, porque quando eu falo isso, eu falo primeiro para mim, tá? A gente tem um problema muito grande como brasileiro. Eu digo sempre que eu só virei gente aos 40 anos.
Então, se você não está com 40, não deixe o tempo passar como eu deixei. Aproveite, que eu digo para mim que a vida começa aos 40. Realmente, eu só me tornei gente com 40 anos. Não espere chegar lá. Mas isso comece é engraçado, antes. né, Flávio? Quando a gente começa a gostar da vida, é o momento que a gente está se aproximando do fim dela. Não, mas com certeza. Quando você diz assim, agora eu entendi o sentido da vida. O caixão tá do lado. Quando você entende, é só dar um pulinho para dentro do caixão. Ai, que tristeza. Então, assim, não espere, não perca o tempo que eu perdi, né? Lembre-se que Calvino escreveu as Institutas com 26 anos de idade. Calbá escreveu o Homer Brief também com 26 anos de idade. Então não perca seu tempo, corra atrás de informações, vá buscar bom conhecimento, tá? De preferência saia do WhatsApp, Facebook, não vai ter muita coisa de importante. Mas vá buscar um bom conhecimento. Leia Chesterton. Aqui o Chesterton é excelente. Leia Olavo de Carvalho, leia gente boa, que você vai aprender, vai se tornar gente, como eu estou procurando aprender. Eu estou no caminho, ainda não cheguei lá não. Mas até o dia da morte, até Jesus voltar, eu quero ainda evoluir bastante. Samei, primeiro, assim, surpreso, não sabia que você era psicóloga. Engraçado isso, né? A gente já se conhece, fala assim e tal, mas não sabia que você era psicóloga. Tô feliz de saber que você é psicóloga. E uma excelente debatedora. Obrigada. Eu tenho um projeto de lei para os psicólogos. Só talvez na outra eleição, se eu for deputado federal, eu vou tentar, mas eu tenho um projeto de lei para eles. Vai melhorar para o país todo, para os psicólogos principalmente. Eu tenho um projeto de estudo. A gente pode unir esse negócio aí. Que legal. Então, assim, estou muito feliz, né? Obrigado por ter vindo. Não sei se você gostaria de deixar seu contato, vai que algum ouvinte aí, né, tá precisando de terapia, entre em contato com você. Eu acho que você vai saber fazer uma propaganda minha muito melhor do que eu. Mas, gente, muito obrigada. Foi excelente, essas pessoas fantásticas aqui comigo, tipo, super aprendi a pessoa, né, que tá ficando velha, mas fala, tipo, cara, pô, mané, né, sou eu. Fiquei muito feliz, também é a minha primeira vez, que nem o nosso querido professor de história. Aprendi muito com o nosso aqui advogado. Tô no combate. É isso aí. Muito feliz pelo convite, tá? Foi ótimo, o tema super bacana e a gente viajou, né? A gente foi em tudo. Pena que acabou, passou rápido, né? Passou muito rápido. Que é o culpado. Meia hora. Amanhã já não tem mais. Bom, então, gente, se você está precisando, né, de uma ajuda, de uma psicoterapia, de consultoria, telefone 96-940-2577. 96-940-2577. Muito obrigado, Samei. Foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Bom, a produção do programa é da jornalista Bárbara Leal. Na verdade, a produção tá mista, né? A Bárbara e a Mariana. A Mariana produz, a Bárbara auxilia. Com auxílio também da Divina Castro. Trabalhos técnicos Rodrigo Souza. Quero agradecer aos nossos debatedores, professor Jonathan Dias, a Samei Silva, psicóloga, e o pastor Flávio França. Vou pedir o Flávio para finalizar o nosso debate com o nosso momento de oração. Para você que está nos ouvindo à tarde, né? Na reprise às 17 horas, vem aí Betel Informe, música de qualidade até a hora do Brasil. Voz do Brasil. Para quem está na madrugada Betel. Para quem está ao vivo, Cláudia Matos, com frequência máxima. Um abraço a todos e até amanhã, a partir das 11 da manhã, com a graça de Deus, com mais um programa Betel Total. Feche os olhos pra orar.